Existe um ditado na aviação que diz: é melhor estar no chão desejando estar voando do que estar voando desejando estar no chão. Bem, naquela manhã gelada de julho, a 41 mil pés sobre os picos nevados dos Andes, eu entendi de uma forma que jamais gostaria de ter experimentado o verdadeiro significado dessas palavras. Porque quando você tem 23 vidas nas suas mãos e seu avião decide que não quer mais obedecer aos comandos, cada batimento cardíaco se torna uma eternidade, cada segundo uma decisão que pode separar a vida da morte. Meu nome é Eduardo Silva, tenho 47 anos e sou comandante de aviação executiva há 18 anos. Voei presidentes, celebridades, magnatas dos negócios, diplomatas em missões secretas, gente que paga caro para ter conforto, segurança e, principalmente, confiança absoluta no piloto. Naquele dia fatídico de julho, eu estava no comando de um Legacy 650, uma aeronave luxuosa e extremamente confiável da Embraer, transportando um grupo de executivos brasileiros para uma reunião de negócios crítica em Santiago. Era para ser um voo tranquilo, rotineiro, mais um dos milhares que eu já havia realizado. Mas o céu, meus amigos, o céu sempre tem seus próprios planos, e às vezes esses planos testam cada fibra do seu ser. Deixem-me contar como tudo começou. Era um sábado, 15 de julho, 5h30 da manhã, quando o meu despertador tocou no quarto do hotel, próximo ao aeroporto de Congonhas. Eu sempre acordo cedo no dia de voos importantes. É um ritual meu, uma forma de me preparar mentalmente para as responsabilidades que me aguardam. Tomei um banho demorado, fiz minha oração matinal. Sim, eu rezo antes de cada voo. Uma tradição que mantenho desde meu primeiro solo como piloto privado. E tomei um café reforçado no restaurante do hotel. Às 6h45, eu já estava no hangar da empresa, checando a documentação do voo e conhecendo os detalhes da missão. O Legacy 650 PT XYZ estava brilhando sob as luzes do hangar. Uma máquina magnífica de 28 metros de comprimento, com suas linhas elegantes e pintura impecável em azul e branco. Este avião específico tinha apenas 3 anos de uso, com pouco mais de 800 horas de voo, praticamente novinho em folha pelos padrões da aviação. Minha copiloto naquele dia era Amanda Costa, 34 anos, uma das pilotos mais competentes que eu já tive o prazer de voar junto. Amanda tinha mais de 4.500 horas de voo, formada pela EJ, Escola de Aeronáutica da Força Aérea Brasileira, com especializações em meteorologia aeronáutica e sistemas avançados de navegação. Trabalhávamos juntos há quase 2 anos, e eu confiava nela como confiaria em minha própria irmã. Bom dia, comandante! Ela me cumprimentou ao chegar no hangar às 7h15, carregando sua maleta de voo e um café fumegante. Já checou as condições meteorológicas? Bom dia, Amanda. Sim, está tudo dentro do esperado. Frente fria sobre o sul do Brasil, mas não deve nos afetar na rota. Santiago está com céu claro, vento favorável. Devemos ter um voo tranquilo. Como eu estava enganado. Começamos nossa inspeção pré-voo às 7h30. Na aviação executiva, a inspeção é ainda mais rigorosa do que na aviação comercial regular. Cada detalhe é verificado 2 vezes, cada sistema testado meticulosamente. Caminhamos ao redor da aeronave, verificando a integridade estrutural, o estado dos pneus, as superfícies de controle, os pitôs, tubos que medem a velocidade do ar, as luzes de navegação. Trem de pouso principal, cheque. Amanda anotava em sua prancheta. Pneus com pressão adequada, sem sinais de desgaste irregular. Superfícies de controle livres e corretas, eu confirmava, movimentando fisicamente os ailerons, profundor e leme. Sem obstruções ou danos visíveis. Entramos na cabine às 8h15. O interior do Legacy é uma obra de arte em couro italiano e madeira nobre, com 13 poltronas executivas que se reclinam completamente, sistema de entretenimento individual para cada passageiro, cozinha completa e até um pequeno escritório com mesa de reuniões. Mas minha atenção estava toda focada no cockpit. 2 assentos ergonômicos, cercados por centenas de instrumentos, telas coloridas e botões que controlam cada aspecto do voo.
Iniciamos os checklists internos. Na aviação, os checklists são sagrados, uma série de procedimentos padronizados que garantem que nada seja esquecido, que cada sistema seja testado na sequência correta. Amanda lia cada item, eu executava e confirmava. Bateria principal? ON e voltagem normal. Sistema hidráulico 1, pressão 3000 psi normal. Sistema hidráulico 2, pressão 3000 psi normal. Aquela seria a última vez que eu veria esses sistemas funcionando perfeitamente. Às 8h45, nossos passageiros começaram a chegar. Eram 23 executivos da Petrobras, incluindo 3 diretores, engenheiros especializados e advogados corporativos. Eles tinham uma reunião crucial em Santiago sobre um novo projeto de exploração no norte do Chile, e o tempo era essencial. O voo comercial regular os faria chegar apenas no final do dia seguinte, mas com o Legacy estariam em Santiago às 14h30, horário local. Conheci pessoalmente cada passageiro, outro protocolo da aviação executiva. O Dr. Roberto Farias, diretor de operações internacionais, um homem de 55 anos que voava conosco regularmente. Dona Carmen Mendoza, advogada corporativa, especialista em legislação mineira internacional. O engenheiro João Pedro Silveira, apenas 28 anos, mas já considerado um dos maiores especialistas em perfuração offshore do país. Comandante Eduardo, Dr. Farias me cumprimentou com um aperto de mão firme. Como estão as condições para hoje? Excelentes, doutor. Céu claro, vento favorável. Chegaremos a Santiago com 20 minutos de antecedência em relação ao planejado. Mais uma previsão que se revelaria tragicamente otimista. Às 9h30, todos estavam a bordo. Amanda fez o briefing de segurança, localização dos coletes salva-vidas, saídas de emergência, procedimentos em caso de despressurização. Os passageiros ouviram com atenção respeitosa, mas era evidente que a maioria estava pensando na reunião que os aguardava em Santiago. São Paulo Ground, Legacy PT XUZ no pátio executivo, solicitando autorização para ligar motores. Transmiti pelo rádio. Legacy PT XUZ, São Paulo Ground, autorizado ligar motores, QNH 1013, vento 120 graus, 8 nós. Autorizado ligar motores, QNH 1013, Legacy PT XUZ. O Legacy 650 é equipado com 2 motores Rolls-Royce AE 3007A2, cada um com 9.200 libras de empuxo. São motores extremamente confiáveis, com milhões de horas de operação segura ao redor do mundo. O som característico dos turbofãs girando e ganhando velocidade sempre me emociona. É a música da liberdade, o primeiro passo de uma jornada que nos levará a lugares distantes. Motores estabilizados, todos os parâmetros normais, Amanda confirmou, monitorando as temperaturas, pressões e rotações nos displays coloridos à nossa frente. São Paulo Ground, Legacy PT XYZ, solicitando táxi para decolagem. Legacy PT XYZ, táxi via Taxiway Alpha para pista 35 left, contate torre na frequência 118.7. Iniciamos o táxi às 9h38. O Legacy se move com elegância pelo solo, seus motores respondendo suavemente aos comandos de potência. Durante o táxi, fizemos os últimos checklists: verificação dos instrumentos de voo, sistemas de navegação, comunicação, sistemas de emergência. São Paulo Torre, Legacy PT XYZ, na cabeceira 35 left, pronto para decolagem. Legacy PT XYZ, São Paulo Torre, autorizado decolagem pista 35 left, vento 360 graus, 8 nós, após decolagem contate controle de aproximação na frequência 119.1. Autorizado decolagem 35 left, contatar a aproximação 119.1, Legacy PT XYZ. Posicionei o Legacy no centro da pista 35 left de Congonhas, uma pista de 1.940 metros de comprimento que já havia sido cenário de alguns dos momentos mais marcantes da minha carreira. Empurrei os manetes para frente e os 2 Rolls-Royce responderam imediatamente, empurrando nossa máquina de 22 toneladas pela pista com força crescente. V1, Amanda anunciou. A velocidade de decisão, o ponto de não retorno. VR, velocidade de rotação.
O momento de puxar o manche e deixar o solo. O Legacy se elevou suavemente na manhã paulistana, deixando para trás o caos urbano e subindo rapidamente através das camadas de nuvens. São Paulo ficou para trás como um tapete cinzento. Depois desapareceu completamente, enquanto ganhávamos altitude. São Paulo aproximação, Legacy PT XZ, saindo 3.000 pés, subindo para Flight Level 410. Legacy PT XZ, São Paulo aproximação, autorizado subir Flight Level 410. Proa 270 graus, contate centro de controle de área na frequência 128.45. A subida inicial foi perfeita. O Legacy climb como um foguete quando está leve. E naquele dia, com apenas 23 passageiros e combustível para a rota planejada, ele estava praticamente voando sozinho. Aos 10.000 pés, desligamos as luzes de navegação e acendemos o sinal de apertar cintos. Aos 18.000 pés, atingimos o espaço aéreo superior, onde as regras de voo são diferentes e a separação entre aeronaves é maior. Durante a primeira hora de voo, tudo transcorreu de forma absolutamente normal. Os passageiros relaxaram, alguns já trabalhando em laptops, outros aproveitando o serviço de bordo premium que nossa comissária de voo, a Luciana, serviu com sua elegância habitual. Amanda e eu mantínhamos contato regular com o controle de tráfego aéreo. Monitorávamos constantemente os instrumentos de voo, calculávamos e recalculávamos nosso progresso. Comandante, Amanda comentou aos 45 minutos de voo. Estamos 8 minutos adiantados em relação ao plano de voo. O vento de cauda está melhor que o previsto. Ótimo. Vamos manter o perfil de voo planejado. Não há pressa, e os passageiros vão aproveitar o tempo extra em Santiago. Cruzamos a fronteira com a Bolívia às 10h47, uma linha invisível no ar, mas que marca a transição para um espaço aéreo diferente, com controladores falando em espanhol e procedimentos ligeiramente distintos. A paisagem lá embaixo havia mudado gradualmente, das planícies verdejantes do interior paulista para as terras mais áridas do oeste brasileiro. E agora, as primeiras elevações que anunciavam a proximidade da majestosa Cordilheira dos Andes. Legacy PT IUZ, La Paz Control. Bem-vindos ao espaço aéreo boliviano. Mantenham Flight Level 410, proa 260 graus. Copiado La Paz Control, mantendo Flight Level 410, proa 260 graus, Legacy PT XYZ. Foi precisamente às 11h15, quando estávamos a 41.000 pés sobre território boliviano, que nossa vida mudou para sempre. Eu estava ajustando as configurações do piloto automático, quando ouvi um som que nunca, em 18 anos de aviação e mais de 12.000 horas de voo, eu gostaria de ter ouvido. Um clunk metálico distintivo, vindo de algum lugar embaixo de nós, reverberando através da estrutura da aeronave, seguido imediatamente por uma vibração sutil, mas perceptível. Menos de 3 segundos depois, um alerta vermelho acendeu no painel principal. HIDSS 1 Press Low, sistema hidráulico 1 compressão baixa. Amanda, você ouviu aquele barulho? Perguntei, minha mão já se movendo instintivamente para o painel de alertas. Sim, comandante. Pareceu vir da seção de equipamentos. E agora temos alerta no sistema hidráulico 1, ela respondeu, já alcançando o manual de procedimentos de emergência. Um livro grosso de 400 páginas que contém as respostas para literalmente todas as situações anômalas que podem ocorrer em voo. O Legacy 650 possui 2 sistemas hidráulicos independentes e redundantes. O sistema 1 alimenta os controles primários de voo do lado esquerdo, parte do sistema de freios e algumas funções auxiliares. A perda de um sistema hidráulico, embora seja uma situação anômala, não é necessariamente uma emergência. O avião continua perfeitamente voável com o sistema 2, você apenas precisa ser mais cuidadoso com os controles e seguir procedimentos específicos. Vou verificar a pressão do sistema 1, Amanda informou navegando pelos displays eletrônicos. Pressão zerada, comandante. Sistema 1 completamente sem pressão. Entendido. Vamos seguir o checklist para a falha do sistema hidráulico 1. Amanda abriu o manual na seção correta e começou a ler os procedimentos. Falha do sistema hidráulico 1. Verificar pressão do sistema 2. Pressão normal.
Verificar quantidade de fluido hidráulico. Sistema 1 sem fluido. Sistema 2 normal. Testar controles de voo. Movi o manche suavemente em todas as direções. Os controles estavam ligeiramente mais pesados que o normal, mas ainda responsivos. O avião continuava voando perfeitamente, mantendo altitude e proa sem problemas. Controles respondendo normalmente, apenas um pouco mais pesados, reportei. Procedimento: continuar voo normal. Monitorar constantemente o Sistema 2. Preparar para pouso no aeroporto mais próximo adequado. Amanda leu. Respirei aliviado. Uma falha de sistema hidráulico, embora seja sempre motivo de preocupação, é algo que todo piloto treina regularmente no simulador. Tínhamos a situação sob controle, como eu estava tragicamente enganado. Exatamente 2 minutos e 37 segundos depois do primeiro alerta, eu sei porque mais tarde revisamos os dados do gravador de voo. Um segundo alerta vermelho iluminou o painel como uma sirene silenciosa. HYDCS 2 Press Low. O sangue literalmente gelou nas minhas veias. Senti um frio subir pela espinha, como se alguém tivesse aberto uma porta para o espaço sideral. A perda simultânea dos 2 sistemas hidráulicos é uma das emergências mais graves que podem acontecer em qualquer aeronave comercial. É o tipo de falha que os engenheiros projetam especificamente para nunca acontecer, o tipo de emergência que você treina no simulador, esperando nunca enfrentar na vida real. Merda, murmurei, e imediatamente me corrigi. Mesmo nos piores momentos, a disciplina profissional deve ser mantida. Amanda, Sistema 2 também com falha. Isso é uma emergência grave. Confirmado, comandante. Ambos os sistemas hidráulicos sem pressão. Ela respondeu, sua voz mantendo a calma profissional. Mas eu podia detectar a tensão subjacente. Testei os controles novamente. Desta vez, a diferença era dramática. O manche estava pesado, muito pesado, como se estivesse mergulhado em mel grosso. Cada movimento exigia força física considerável, e a resposta da aeronave era lenta, imprecisa, atrasada. Era como tentar dirigir um caminhão carregado com o sistema de direção hidráulica completamente falido. Sem sistemas hidráulicos, perdemos o controle assistido das superfícies primárias de voo. Ailerons, que controlam o movimento de rolagem, profundor, que controla o movimento de arfagem, e leme, que controla o movimento de guinada. O avião ainda era tecnicamente voável através dos cabos de controle manual de emergência, mas cada manobra se tornava um exercício de força bruta e precisão extrema. La Paz Control, Legacy PT-XYZ declarando emergência. Transmiti pelo rádio, forçando minha voz a soar calma e controlada. Falha completa dos sistemas hidráulicos, solicitando vetores para o aeroporto mais próximo adequado para pouso de emergência. Houve uma pausa de alguns segundos. Provavelmente o controlador verificando sua tela de radar e consultando manuais. Legacy PT-XYZ, La Paz Control. Emergência copiada e registrada. O aeroporto mais próximo adequado é Sucre, bearing 180 graus, distância 85 milhas náuticas. Autorizado descida imediata para Flight Level 300. Frequência de emergência 121.5 monitorada. Serviços de emergência sendo acionados. Descendo para Flight Level 300, bearing 180 para Sucre, monitorando 121.5. Legacy PT-XYZ. Sucre. Eu conhecia bem o aeroporto Capitão Fuentes Martinez de Sucre. Havia pousado lá 4 vezes ao longo da minha carreira, transportando executivos para negócios na região. É um aeroporto desafiador mesmo em condições normais, localizado a 9.527 pés de altitude, quase 3.000 metros acima do nível do mar. Cercado por montanhas em 3 lados, com uma única pista de 2.600 metros. A altitude elevada significa ar rarefeito, o que afeta a performance da aeronave. Você precisa de mais velocidade para manter a sustentação, e as distâncias de pouso são maiores. Em condições normais, Sucre já exige concentração total e técnica apurada. Com um avião sem controles hidráulicos, seria um milagre se conseguíssemos pousar inteiros. Amanda, preciso que você faça um anúncio aos passageiros.
sem criar pânico. Mas eles precisam saber que estamos enfrentando uma emergência técnica e vamos fazer um pouso não programado em Sucre. Entendido, comandante. Ela ativou o sistema de comunicação interna, sua voz surgindo pelos alto-falantes da cabine com uma serenidade impressionante. Senhoras e senhores, aqui fala a copiloto Amanda. Estamos enfrentando uma questão técnica que exige um pouso de precaução no aeroporto de Sucre, na Bolívia. Por favor, retornem às suas poltronas, apertem os cintos de segurança e sigam as instruções da nossa comissária de bordo. O comandante Eduardo e eu estamos seguindo todos os procedimentos padrão e a situação está sendo controlada adequadamente. Enquanto ela falava, eu iniciava a descida mais difícil da minha vida. Normalmente, uma descida é uma das manobras mais simples da aviação. Você reduz ligeiramente a potência, ajusta o trim, compensador, para manter a velocidade desejada e o avião desce suavemente em uma trajetória controlada. Com controles hidráulicos normais, posso manter uma descida precisa de 500 pés por minuto, simplesmente tocando levemente no manche. Com controles manuais, cada ajuste era uma batalha. Eu precisava antecipar as reações da aeronave, aplicar força física significativa e constantemente corrigir a trajetória. Era como tentar escrever seu nome com uma caneta amarrada na ponta de uma vara de 3 metros. Comandante, Amanda retornou do anúncio. Consegui tranquilizar os passageiros. A maioria entendeu que é uma precaução padrão. Mas o Dr. Farias está perguntando sobre a gravidade real da situação. Diga a ele que estamos seguindo rigorosamente todos os procedimentos de emergência e que a situação, embora séria, está sob nosso controle. Respondi, aplicando uma correção no manche para manter nossa proa em direção a Sucre. A cada minuto que passava, os controles se tornavam mais pesados e menos responsivos. Era como se o avião estivesse gradualmente endurecendo, transformando-se de uma máquina de voar sensível e responsiva em um objeto teimoso que resistia a cada comando. A 35.000 pés, encontramos uma pequena turbulência, nada que normalmente chamaria a atenção. Apenas alguns solavancos leves, mas sem os sistemas hidráulicos, cada rajada de vento se tornava uma perturbação significativa. O avião balançava mais, reagia mais bruscamente, exigia correções constantes. Amanda, vou precisar da sua ajuda física nos controles durante a aproximação final. Quando eu disser, você vai colocar as mãos sobre as minhas no manche e me ajudar a aplicar a força necessária. Entendido, comandante. Estou pronta para ajudar. Continuamos a descida trabalhosa. A cada 1.000 pés era uma pequena vitória. 34.000, 33.000, 32.000. O altímetro digital marcava nossa descida em números que pareciam diminuir em câmera lenta. Legacy PT-XYZ, Sucre Approach. Temos você no radar descendo Flight Level 320. Pista 21 disponível. 2.600 metros de comprimento. Vento 270 graus, 12 nós, visibilidade 15 quilômetros. Confirme se necessitam de assistência especial no solo. Sucre Approach, Legacy PT-XYZ, confirmando pista 21. Solicitamos todos os serviços de emergência em prontidão máxima. Temos falha completa dos sistemas hidráulicos. Pouso será realizado com controles manuais de emergência. Houve uma pausa mais longa desta vez. Provavelmente o controlador nunca havia lidado com uma emergência dessa magnitude. Legacy PT-XYZ, entendido. Bombeiros, ambulâncias e equipes de resgate em prontidão máxima. Vocês são a única aeronave na área, todas as outras aeronaves sendo direcionadas para aeroportos alternativos. Espaço aéreo de Sucre completamente livre para sua emergência. Muito obrigado, Sucre Approach. Legacy PT-XYZ. A 25.000 pés desenvolvemos um novo problema. O avião começou a mostrar uma tendência persistente para virar à direita. Era sutil no início, apenas uma leve deriva que eu corrigia com pequenos movimentos no manche. Mas gradualmente se tornou mais pronunciada, exigindo pressão constante para a esquerda, apenas para manter o voo reto e nivelado. Amanda, está vendo essa tendência para a direita? Sim, comandante. Provavelmente perdemos parte do controle do leme.
ou temos algum dano adicional nas superfícies de controle. Isso significava que, além da perda dos sistemas hidráulicos, provavelmente tínhamos dano estrutural adicional. Talvez um cabo de controle partido ou uma superfície de controle travada em posição incorreta. Seja qual fosse a causa, estava tornando nossa situação ainda mais complicada. A 20.000 pés, já podíamos ver Sucre no horizonte. A cidade se estendia em um vale entre montanhas imponentes, como uma pequena mancha urbana cercada por gigantes rochosos cobertos de neve. O aeroporto era visível como uma pequena linha retangular cortando o terreno acidentado, parecendo absurdamente minúsculo da nossa altitude. Combustível, Amanda. Temos combustível para aproximadamente 3 tentativas de pouso, comandante. Talvez 4 se gerenciarmos a potência com muito cuidado. Ótimo. Espero que uma seja suficiente. A 15.000 pés, solicitei a aproximação ILS, Instrument Landing System, para a pista 21. O ILS é um sistema de radionavegação que guia a aeronave até a pista usando 2 feixes de sinais. O Localizer, que fornece orientação lateral, e o Glide Slope, que fornece orientação vertical. É como um corredor invisível no céu, que leva diretamente até a cabeceira da pista. Legacy PT XYZ, Sucre Approach, autorizado aproximação, ILS pista 21. Frequência Localizer 108.9, Intercept Localizer de proa 360. Descenda e mantenha 12.000 pés até interceptar Glide Slope. Autorizado ILS 21, frequência 108.9, interceptar Localizer de proa 360, descendo 12.000 pés, Legacy PT XYZ. Sintonizei o receptor de navegação na frequência 108.9 e observei a agulha do Localizer na minha tela de instrumentos. Quando ela se moveu para o centro, significava que estávamos alinhados com a linha central da pista, mesmo estando ainda a várias milhas de distância. A 12.000 pés, comecei a configurar o avião para o pouso. Primeiro, estendi o trem de pouso. Normalmente, isso é feito hidraulicamente. Você simplesmente levanta uma alavanca e observa 3 luzes verdes, confirmando que as rodas estão abaixadas e travadas. Sem hidráulica, tivemos que usar o sistema alternativo de emergência. Amanda, sistema de extensão alternativa do trem de pouso. Acionando o sistema alternativo, ela respondeu, girando uma manivela especial localizada no chão do cockpit. Trem principal estendido, trem de nariz estendido, 3 verdes, trem travado em posição. Graças a Deus, pelo menos isso funcionou. Depois, os flaps. Os flaps são superfícies móveis nas asas, que aumentam a sustentação em baixas velocidades, permitindo pousos mais lentos e seguros. Mais uma vez, sem hidráulica, tivemos que usar o sistema manual de emergência. Flaps 15 graus, comandei. Amanda acionou o sistema manual e sentiu o avião se comportar diferentemente. Mais sustentação, mas também mais arrasto, exigindo ligeiramente mais potência para manter a velocidade. A cada mudança de configuração, o comportamento de voo da aeronave se alterava, exigindo novos ajustes na força aplicada aos controles. Era como tentar equilibrar uma pilha de pratos em movimento, enquanto alguém continuamente adiciona mais pratos. A 10.000 pés, interceptamos o Localizer. A agulha na minha tela estava centralizada, indicando que estávamos exatamente na linha central da pista, mesmo estando ainda a 8 milhas de distância. Mas manter essa agulha centralizada com controles manuais pesados era um exercício de concentração total. Cada pequena oscilação exigia correção imediata. Legacy PT XYZ, Sucre Tower, vocês estão no Localizer, 8 milhas da pista, autorizados para pouso pista 21. Vento 280 graus, 15 nós bombeiros em posição. Autorizado pouso pista 21, Legacy PT XYZ. A 8.000 pés interceptamos o Glide Slope, o sinal que nos guiaria verticalmente até a cabeceira da pista. A partir desse ponto, era teoricamente simples, seguir os 2 sinais até o touchdown. Mas teoricamente e praticamente, são 2 coisas muito diferentes quando você está lutando contra controles que parecem ter vida própria. Flaps 25 graus, comandei.
Flaps 25 confirmado. O avião se tornou ainda mais estável em sustentação, mas também mais sensível a mudanças de potência. Cada ajuste nos motores agora afetava significativamente nossa trajetória de descida. A 6.000 pés, podia ver Sucre claramente. O aeroporto se estendia em um vale cercado por montanhas impressionantes. A pista, parecendo uma pequena faixa de asfalto, cortando o terreno rochoso. Os caminhões de bombeiros já estavam posicionados nas laterais da pista. Uma visão que ao mesmo tempo me tranquilizava, ajuda estava disponível, e me lembrava da gravidade da nossa situação. Comandante, velocidade 145 nós no glide slope no localizer. Amanda reportava constantemente nossos parâmetros de aproximação. Entendido. Prepare-se para me ajudar com os controles. A 4.000 pés, o avião deu uma guinada brusca para a direita. Por um momento aterrorizante, pensei que tínhamos perdido o controle completamente. A agulha do localizer saltou para a esquerda, indicando que estávamos saindo perigosamente do curso. Agora, Amanda! Gritei. Ela imediatamente colocou suas mãos sobre as minhas no manche e juntos aplicamos força máxima para a esquerda. Lentamente, dolorosamente, conseguimos trazer o Legacy de volta ao curso correto. Muito bem. Mantenha a pressão. Instruí, suor escorrendo pela minha testa apesar do ar-condicionado. A 3.000 pés, estávamos novamente estabilizados no localizer e glide slope, mas eu podia sentir que cada correção estava se tornando mais difícil. Era como se o avião estivesse gradualmente endurecendo, ficando mais relutante a obedecer nossos comandos. Flaps full, comandei para a configuração final de pouso. Flaps full confirmado. A 2.000 pés eu podia ver cada detalhe da pista. As marcações de cabeceira, os números 21 pintados em grandes caracteres brancos, as luzes laterais formando duas linhas paralelas que convergiam em direção ao ponto de toque. Havia pessoas, técnicos do aeroporto, bombeiros, pessoal de emergência, observando nossa aproximação das laterais. Velocidade 140 nós no glide no localizer. Amanda continuava seus relatórios. Perfeito, não muda nada agora. A 1.000 pés. O momento da verdade estava se aproximando. Esta é a altura em que, em uma aproximação normal, você faz a decisão final. Continuar para o pouso ou arremeter. Dar volta e tentar novamente. Mas com nosso combustível limitado e a extrema dificuldade de controle, a arremetida realmente não era uma opção viável. A 500 pés, senti uma rajada de vento lateral que empurrou o avião ligeiramente para a esquerda. Em condições normais, seria uma correção simples. Com nossos controles manuais, foi uma batalha de 15 segundos para realinhar com a pista. Estamos bem, murmurei, mais para mim mesmo do que para Amanda. A 200 pés eu podia ver os próprios tijolos do asfalto da pista. Era agora ou nunca. Comecei gradualmente a reduzir a potência dos motores, preparando para o flare, a manobra final onde você nivela o avião para o toque suave na pista. A 100 pés, cortei significativamente a potência e comecei a puxar levemente o manche para trás. Com controles hidráulicos normais, esta é uma manobra suave e precisa, quase artística. Com controles manuais pesados, é um exercício de força bruta e timing perfeito. A 50 pés estávamos perfeitamente alinhados com a linha central da pista, velocidade ligeiramente alta, mas aceitável. A 20 pés eu podia ver meu próprio reflexo no asfalto molhado da pista. A 10 pés, puxei mais firmemente o manche, tentando nivelar o avião para um toque suave. E então, thump! O Legacy tocou a pista com um impacto muito mais pesado do que um pouso normal. Não foi suave, não foi gracioso, mas foi um toque controlado. Imediatamente acionei os reversos dos motores, sistemas que direcionam o empuxo para frente, ajudando na desaceleração, e pisei nos freios. Por alguns segundos angustiantes, parecia que estávamos deslizando mais rápido do que desacelerando. A pista de Sucre é longa, mas com nossa velocidade de toque mais alta que o normal, cada metro contava. Finalmente, gradualmente, o Legacy começou a desacelerar. 100 nós, 80 nós. 60 nós, 40 nós. E finalmente paramos, a aproximadamente 200 metros do final da pista. O silêncio que se seguiu foi absoluto.
Por talvez 10 segundos, ninguém disse nada. Amanda estava chorando, lágrimas de alívio, exaustão e gratidão. Eu estava... bem, estava tremendo. Minhas mãos tremiam tanto que mal conseguia desligar os motores. Sucre Tower, Legacy PT-XYZ, pousado e seguro na pista 21. Transmiti pelo rádio, minha voz quebrando ligeiramente. Legacy PT-XYZ, pousado copiado. Comandante, em nome de todos nós aqui na torre, parabéns por uma pilotagem absolutamente excepcional. Serviços de emergência se aproximando para a inspeção da aeronave. Desliguei os motores, desarmei todos os sistemas e me virei para os passageiros. Eles estavam visivelmente abalados, alguns pálidos como papel, outros ainda agarrados aos braços das poltronas com tanta força que seus dedos estavam brancos. Mas todos vivos, todos inteiros. Todas as 23 pessoas que confiaram suas vidas a nós estavam seguras. Senhoras e senhores, anunciei pelo sistema interno, tentando manter minha voz firme. Bem-vindos a Sucre, Bolívia. Devido à natureza da emergência técnica que enfrentamos, todos permanecerão no aeroporto até que uma aeronave de substituição seja enviada para buscá-los. Quero agradecer a todos pela calma, cooperação e confiança demonstradas durante este voo. Foi uma honra ser seu comandante. Nos 30 minutos seguintes, enquanto os técnicos do aeroporto inspecionavam meticulosamente o Legacy e os passageiros desembarcavam, descobrimos a extensão real do problema que havíamos enfrentado. Uma linha hidráulica principal de alta pressão havia se rompido devido à fadiga do material. Uma falha extremamente rara, mas não impossível em aeronaves com muitas horas de voo. O vazamento de fluido hidráulico do Sistema 1 havia contaminado e causado a falha subsequente do Sistema 2. Era uma falha em cascata, o tipo de emergência que os engenheiros de aeronaves projetam especificamente para nunca acontecer. As chances estatísticas eram de aproximadamente 1 em 50 milhões de voos. Nós tivemos a sorte de ganhar essa loteria terrível. Comandante Eduardo, Dr. Farias se aproximou de mim enquanto eu terminava de preencher os primeiros relatórios de emergência. Quero que saiba que todos nós entendemos o que aconteceu aqui hoje. Você e a Amanda salvaram nossas vidas. Doutor, apenas fizemos nosso trabalho, respondi, mas suas palavras significavam mais do que ele poderia imaginar. Não, comandante. Vocês fizeram muito mais que isso. Fizeram um milagre. Os 3 dias seguintes foram um borrão de reuniões, entrevistas, relatórios e investigações. A ANAC, Agência Nacional de Aviação Civil Brasileira, enviou uma equipe de investigadores. A Autoridade de Aviação Boliviana conduziu suas próprias entrevistas. Engenheiros da Embraer examinaram cada centímetro do Legacy para entender exatamente o que havia acontecido. Amanda e eu passamos horas reconstruindo cada momento do voo, cada decisão tomada, cada procedimento seguido. É protocolo padrão. Toda emergência aeronáutica séria é investigada meticulosamente para identificar lições aprendidas e prevenir futuras ocorrências. Comandante Silva, disse o investigador-chefe da ANAC, quero parabenizá-lo pelo seu profissionalismo exemplar durante esta emergência. A aplicação correta dos procedimentos e sua habilidade em manter o controle da aeronave em condições extremamente adversas salvaram 25 vidas hoje. O relatório final, publicado 6 meses depois, concluiu que havíamos seguido todos os procedimentos corretamente e que nossa resposta à emergência foi textbook perfect, perfeita segundo os manuais. Mas o que o relatório não conseguia capturar era o que eu senti naqueles momentos cruciais sobre os Andes, lutando contra controles que não queriam obedecer, sabendo que cada decisão poderia ser a diferença entre a vida e a morte para 23 pessoas inocentes. Uma semana depois do incidente, estávamos de volta ao Brasil. Os passageiros, todos executivos experientes e bem viajados, nos enviaram uma carta de agradecimento coletiva que eu guardo até hoje. Comandante Eduardo e copiloto Amanda, palavras são inadequadas para expressar nossa gratidão pela habilidade, coragem e profissionalismo demonstrados durante o voo de 15 de julho. Entendemos que enfrentaram uma situação de emergência extrema e que suas ações diretas resultaram em nossa chegada segura ao solo.
Como profissionais que viajamos regularmente a negócios, apreciamos a qualidade excepcional da aviação brasileira. Vocês representam o melhor dessa tradição. Alguns de nós já solicitaram especificamente voar com vocês em futuras viagens. Consideramos isso o maior elogio que podemos oferecer a pilotos de sua calibre. Com nossa mais profunda gratidão e respeito, os passageiros do voo Legacy, PT Shield Rosé, de 15/07/2023. 2 semanas depois do incidente, eu estava de volta aos comandos, voando a mesma rota São Paulo-Santiago, desta vez com um Legacy diferente e condições meteorológicas perfeitas. Alguns pilotos, depois de uma emergência séria, desenvolvem uma hesitação ou ansiedade em relação ao voo. Comigo foi o oposto. Eu estava ansioso para voltar ao céu, para provar a mim mesmo que ainda tinha a confiança e a habilidade necessárias. Mas aquela experiência me ensinou algo que nenhum manual de operações, nenhum simulador de voo, nenhuma aula teórica pode ensinar. Me ensinou que não importa quantos sistemas de backup você tenha, quantas horas de treinamento você acumule, ou quão avançada e confiável seja sua aeronave. No final das contas, voar ainda é fundamentalmente um ato de fé. Fé na sua preparação, fé na sua equipe, fé na sua experiência e fé de que quando tudo mais falhar, seus conhecimentos e instintos vão te levar para casa. Hoje, 5 meses depois daquele voo sobre os Andes, quando jovens pilotos me procuram pedindo conselhos sobre como se preparar para emergências, eu sempre digo a mesma coisa. Treinem como se suas vidas dependessem disso, porque um dia elas vão depender. Estudem cada procedimento até sabê-lo de cor. Pratiquem no simulador até que os movimentos se tornem automáticos. Mantenham-se fisicamente em forma, porque pilotar sem hidráulica é um exercício físico intenso. E nunca jamais subestimem a importância do trabalho em equipe. Aquele dia sobre os Andes, com 23 vidas nas nossas mãos e um avião que havia decidido não cooperar mais, Amanda e eu descobrimos que todo aquele treinamento, todas aquelas horas de simulador, todos aqueles procedimentos decorados realmente importavam. Mas, mais importante, descobrimos que a diferença entre uma tragédia e um milagre às vezes reside simplesmente na recusa de desistir, na determinação de continuar lutando mesmo quando as probabilidades estão contra você. E sabem a coisa mais interessante de todas? 3 semanas depois daquele voo, Dr. Farias nos contratou novamente para levar o mesmo grupo de executivos de volta a Santiago. Quando perguntei por que ele queria voar conosco novamente, depois do que havíamos passado, sua resposta foi simples. Comandante, agora eu sei que vocês podem nos levar para casa mesmo quando tudo dá errado. Não há garantia maior do que essa. Essa é a natureza da aviação. Ela te testa, te ensina, às vezes te assusta até a morte, mas nunca te abandona. E no final, quando você pousa seguro com todos a bordo, você entende por que escolheu esta profissão extraordinária. Porque voar não é apenas sobre decolar e pousar. É sobre levar pessoas para onde elas precisam ir, independentemente dos obstáculos que surjam pelo caminho. É sobre tomar as decisões corretas, quando tudo está dando errado. É sobre ser o último recurso entre o sucesso e o desastre, e ter a coragem e competência para assumir essa responsabilidade. Naquela manhã sobre os Andes, com o Legacy praticamente sem controle, e Sucre se aproximando rapidamente no para-brisa, eu entendi que ser piloto não é apenas uma profissão, é uma vocação. É um compromisso sagrado com a segurança, com a excelência, e com cada pessoa que confia em você para levá-la para casa sã e salva. E enquanto houver aviões cortando os céus e pessoas que precisam viajar, haverá pilotos dispostos a assumir esse compromisso, mesmo quando tudo dá errado, especialmente quando tudo dá errado, porque no final das contas é isso que fazemos. Voamos. E quando voar se torna impossível, encontramos uma maneira de fazer o impossível acontecer. Se você gostou dessa história e quer ouvir mais relatos dos céus, inscreva-se no Caixa Preta e ative o sininho das notificações. Compartilhe este episódio com aquele amigo que também é apaixonado por aviação. E me conte nos comentários, você já passou por alguma situação extrema que testou todos os seus limites
e te fez descobrir do que realmente é capaz? O próximo episódio do Caixa Preta vai trazer a história inacreditável de uma piloto que precisou pousar um cargueiro em uma pista de gelo na Antártica, com apenas uma tentativa antes do combustível acabar completamente.